Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno Guimarães e hoje nós vamos falar um pouco sobre eletroestimulação em véu palatino. Você não pode perder. Vem comigo. Vamos interpretar essas 5 figuras que estão aparecendo aqui para nós. Veja, o objetivo aqui é que nós possamos falar sobre a eletroestimulação em velo, né? Palato mole, né? Palatos moles que estejam numa condição de hipofuncionalidade, né? Com a condição muscular inadequada, e a eletroestimulação ela entra em que situação? Melhorar o nível de tensão dessa musculatura, consequentemente melhorar a condição de fechamento velar para que não aconteçam refluxos para a cavidade nasal. Um outro aspecto importante, melhorar a qualidade da ressonância, aumentar o nível pressórico eficiente para a deglutição. Então, observa o seguinte, 3 coisas que nós já falamos e que são importantes, deglutição, voz e respiração, né? Então, como é que a gente pode usar a eletroestimulação nesse aspecto? Primeiro ponto, que aí você tem que estar fera em saber entender isso daí. Que tipo de musculatura compõe esse velo, né? Então, nós temos a musculatura de base, que é essa musculatura que está mais lateral, e a musculatura de velocidade, de força, que ela está mais centralizada. Musculatura do palato faríngeo e a musculatura de úvula, né? Então, de resistência, a gente tem o tensor do véu palatino e nós temos o elevador do véu palatino. Então, é importante que nós possamos pensar nessa condição de uma musculatura bem organizada, né, em termos de sua tipologia, porque uma vai, consequentemente, facilitar a ação adequada da outra, né? Então, observe o seguinte, nessa primeira foto, né, nós temos a delimitação aproximadamente, né, aproximada, não é uma coisa certa, da musculatura chamada musculatura de resistência. Na região mais centralizada, nós temos a musculatura de força, né? De velocidade. Então, na hora em que nós vamos fazer o estímulo, a gente sempre deve começar pela parte que dá sustentação, ou seja, que melhora o nível de resistência. E essa melhora na resistência, ela implica em manter a condição aeróbica da musculatura de uma forma mais adequada, o mais adequado possível, né? Então, a gente tem que observar o seguinte, quando a gente entra com as canetas para fazer a estimulação, primeiro, não devem acontecer mais do que 3 contrações, né, fixas. O que é que a gente considera contração fixa? Essa é uma dica importante. É você posicionar a caneta, fazer o disparo do estímulo e deixar que esse velo contraia e você poder acompanhar o movimento que o velo vai apresentar, tá? Então, isso é muito importante, sem tentar tirar a caneta do contato com a musculatura, né, com o velo. Por quê? Justamente para que você tenha o máximo de corrente passando e definindo da melhor forma possível, recrutando da melhor forma possível essas fibras musculares. Então, isso aí é um aspecto importante, né? Você vai observar, e aí é uma dica também importante, com o transcorrer das terapias, né, você vai observar que muitas vezes basta você tocar, disparar, e a reação já está tão bem definida que você já não vai mais precisar ficar mantendo as canetas em contato com a musculatura do velo. Ou seja, tocou, disparou, contraiu, tirou, deixa o movimento acontecer de forma natural, tá? Ou seja, o estímulo elétrico ele passa a ser apenas um start daquilo que vai ser conseguido, no caso, a contração em forma de elevação.
Depois que você já faz essas contrações fixas, o que é que você vai precisar fazer? Você vai ter que trabalhar no sentido de, observe essa parte preta aqui, seriam os eletrodos, tá? Você mantém o posicionamento, né? E na hora que acontece a contração, esse velo vai elevar, os dois lados, eles se elevam, o movimento é este, né? E aí o que é que acontece? Você acompanha e centraliza até próximo à úvula. Por quê? Outro ponto que é importante, a anatomia, tá? Na hora em que você faz esse deslocamento, você está se deslocando de fibra lenta, de um nível de formatação maior de fibras lentas, para fibras rápidas, para músculos onde predominam-se mais as fibras rápidas. Porém, o que é que acontece? São fibras rápidas do tipo 2A, né? Então, essas fibras do tipo 2A são fibras muito ricas em mitocôndrias, né? E aí o que é que acontece? Você também está melhorando a capacidade de resistência das fibras do tipo 2, apesar delas serem fibras de velocidade e de força, tá? Então é importante a gente ter esse raciocínio clínico, por quê? Porque na hora em que eu estou estimulando fibra 1, né, fibras 2 do tipo 2 também estão sendo recrutadas numa quantidade menor, mas, em compensação, você também está produzindo uma condição de estimulação adequada para esse tipo de fibra em função do grande potencial mitocondrial que elas têm, abaixo das fibras tipo 1, mas num nível relativamente alto, principalmente se compara com as fibras do tipo 2, aí então você tem muito mais fibra tipo 2A do que tipo 2B. Então, na hora que você posiciona as canetas, que você tem a contração, você desloca as duas. É bom sempre também ter uma boa coordenação para que o movimento seja de centralização, seja feito por igual. Finalizou o estímulo, tirou. Então, vê, no primeiro passo, nós temos fibras tipo 1, contrações mantidas, com as canetas mantidas. No segundo passo, contrações do tipo 1, elevação de velo, mas com movimentação para a região central, tá? Que aí você pode observar nessa outra figura aqui, como a gente está mostrando, as setinhas mostrando para onde você faz a movimentação. E se você já está numa fase mais adiantada com o seu paciente, observe essa seta larga preta com fundo preto, né? Na hora que você faz o movimento, você ainda pode centralizar na úvula as duas canetas, não deixar elas se tocarem, e você faz o movimento de elevação da úvula também. Então, é bem interessante esse movimento, porque você vai estar também favorecendo as fibras do tipo 1 que estão posicionadas, que acontecem na musculatura da úvula também, tá? Aí a pergunta, mas Bruno, e as fibras do tipo 2, vai fazer com que tipo de estímulo, né? A gente vai fazer uma estimulação numa frequência de 50 Hz, por exemplo, uma largura de pulso baixa, já que você vai iniciar agora você faz o movimento contrário, né? Você inicia posicionando de forma centralizada, como está aqui, ó, número 2, tá? Você começa com a contração, mantendo as canetas posicionadas sobre a região da úvula, sobre a úvula, tá? Não é na úvula, é sobre a úvula para você poder ter um nível de estimulação muscular mais eficiente, né? E aí você vai observar o seguinte, que quando fizer o disparo, o velo ele vai subir quase que em forma triangular, né? Ele está nessa posição, ele vai fazer isto aqui, né? Se você puder manter, acompanhar o movimento e sustentar, fica uma contração mais bem definida, tá? Você vai fazer uma série de 3 contrações, três séries de 3 contrações. Não é bom fazer mais do que isso, porque o velo ele cansa com uma certa facilidade, apesar de ter um componente de ser composto por muita fibra lenta, né? Mas ele cansa com muita facilidade, tá? Você vai fazer o sentido contrário. A contração acontece de forma centralizada e durante o processo de contração você abre para os arcos,
para você também estimular as fibras do tipo 2 que existem nos músculos considerados músculos de resistência. Então, observe o seguinte, que em todos os momentos eu estou jogando com os dois tipos de fibra muscular, né? Priorizando sempre iniciar com frequências baixas, entre 20 e 40 Hz, né? Depois passando para 50 Hz, né? Algumas pessoas perguntam, Bruno, mas e se eu quiser usar 80, né? 80 Hz, pela experiência que nós já temos ao longo desses anos, estimulando o velo, 80 Hz é uma frequência que acelera o processo de fadiga dessa musculatura, tá? Então é interessante 50 porque é uma frequência de fibra 2, mas é uma frequência mais baixa, consequentemente, um nível de exigência também de força e de velocidade menor. Um ponto que é interessante é que quando a gente está fazendo essa estimulação, entre uma série e outra, é fundamental, os exercícios são fundamentais, tá? Você não pode deixar de fazer, porque senão fica aquela sensação de velo rígido ou pesado demais, né? O exercício dá justamente essa soltura, né? Além do que você vai estar trabalhando de uma forma muito funcional. O importante é você poder gerar o estímulo elétrico, mas ser funcional na aplicabilidade do exercício. Isso não pode ser esquecido por você, tá? Então é interessante sempre que você, após uma série de estimulações, exercício. Quais exercícios, Bruno? Existem vários, né? Desde o sopro até a articulação de fonemas, né? Principalmente os fonemas velares. Alguns exercícios de base de língua também são interessantes, mas você pode trabalhar com sopro, exercícios de base de língua, exercícios articulatórios com os fonemas velares. Todos eles são importantes e interessantes no sentido de você poder liberar o excesso de carga que toda contração elétrica sedimenta na musculatura ou deixa nessa musculatura. Então, é importante a função, trabalhar a função, tá? Nessa quarta foto, vocês veem também aqui número 3, né? O número 3 é quando a gente consegue posicionar os eletrodos exatamente por baixo do arco, tá? Então, você entra com as canetas e você apoia no arco e você pode fazer uma ligeira elevação. Na hora em que você faz essa ligeira elevação, você dispara a contração. E aí você vai ver o que é que acontece. Essa parte central, ela encolhe e sobe numa velocidade muito alta, né? Dependendo do tamanho da úvula, a úvula ela fica como se fosse uma uvinha, ela entra, né? E depois ela desabrocha quando finaliza a contração. Então, em alguns pacientes, é possível você posicionar por baixo do arco, né? Você já faz uma leve elevação, dispara e você vai ver que o movimento de forma triangular vem de uma maneira muito acelerada, muito precisa, e geralmente independe da corrente, da frequência, perdão, que você vai utilizar, justamente por quê? Porque você está estimulando uma região muito rápida, com uma intensidade razoável, mesmo sendo numa frequência que não condiz com o nível de recrutamento específico das fibras tipo 2, que é o que prevalece nessa região, tá? Mas que dá uma condição de força, velocidade e resistência muito boa ao palato mole. Por fim, essa última figura, onde você vê o posicionamento da caneta sobre a região. Essa visualização que você está tendo foi exatamente quando iniciou a contração. Perdão, iniciou não, quando se manteve a contração, se estabilizou a contração, tá? Então, é muito importante que você acompanhe com as canetas, que o movimento seja de acordo com a contração que aconteceu. Por quê? Para você poder dar o sentido natural do caminho que essa musculatura desempenha durante essas contrações. Então, é muito importante que você possa, ao estimular na forma fixa, manter as canetas paradas. E na hora de você trabalhar movimento, que você saiba acompanhar o movimento da contração.
tá? Então, grava bem isso daí, isso é importante, né? Frequências de 30, né? Frequências de 50 para fibra rápida, 30 para fibra lenta. Inicie sempre com a contração parada, depois você faz uma série com a contração e o movimento, né? Se vai ser para fibra lenta, abertura, centralização. Se vai ser para fibra rápida, centralização, arcos. E aí você vai ver que, associando aos exercícios velares de sopro, de base de língua, você consegue um desempenho velar muito interessante. Uma das primeiras coisas que o paciente percebe é mais facilidade na deglutição, uma sensação de ressonância vocal mais amplificada, né? Isso é muito legal, né? A gente faz, inclusive, com alguns cantores, e eles sentem-se bem melhores, em termos, eles percebem um som mais dentro, mais articulado dentro da boca, mais ressonado dentro da boca, né? É muito bom para a respiração também, né? E por você estar produzindo um movimento de velocidade, resistência, força, também é uma forma de você gastar um pouco da gordura que se acumula nessa região, principalmente em pessoas obesas, respiradores bucal, né? Então, é uma situação bem interessante para ser trabalhada no ronco, na apneia, na ressonância de má qualidade, na deglutição inadequada, na disfagia, né? São formas de você também poder ter uma qualidade terapêutica bem melhor, né? E, consequentemente, trabalhar junto com os exercícios de forma bem funcional, porque o que nos interessa é sempre a funcionalidade, ok? Então, não esquece que estimular intraoral passa também por uma boa estimulação em palato mole.